Começando mais um programa Entrevista aqui na TV Câmara Pelotas. Estamos, a partir de agora, ao vivo nesta quarta-feira. Claro que o programa será reprisado em outras oportunidades, mas o nosso convidado retorna, é o vereador Anderson Garcia. Muito obrigado, vereador. É sempre um prazer poder conversar. Muito obrigado, Edson, pelo convite. Obrigado a todos que acompanham a TV Câmara. E é um prazer sempre falar contigo, participar desse tipo de programa, que eu acho que é o programa que mais revela o vereador e a gente pode falar de tudo um pouco. Deixa eu começar perguntando, a casa teve uma discussão e o vereador foi participante ativo de um projeto de reforma administrativa, né, que o governo do prefeito Eduardo Leite entende ser necessário para conseguir dar mais agilidade aos setores que são primordiais, fundamentais da prefeitura. Primeiro, daquele processo, a aprovação aconteceu, a discussão aconteceu, o que o senhor espera a partir de agora? A gente, quando vai votar uma matéria tão importante como essa, e essa matéria, vale ressaltar, ela ficou um mês aqui na casa, né, para discussão, a gente tem que ter responsabilidade. Como foi a questão do IPTU, como foram tantas outras, né, horário bancário, por exemplo, que exigem do vereador uma atenção especial, né? Eu acho que o prefeito, quando ele é eleito, né, para governar a cidade, ele tem o direito de escolher a sua administração ou o desenho da sua administração. Na minha concepção, o prefeito entendeu que no meio do mandato seria necessário fazer uma reforma dentro da sua estrutura para que as coisas acontecessem com um pouco mais de velocidade. Então mandou para a Câmara um projeto que não cria, mas desvincula algumas secretarias que tinham sido juntadas lá no início do mandato, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, que vai ser desvinculada da Secretaria de Obras, a Secretaria de Habitação, que vai ser desvinculada da Secretaria de Justiça Social, e a outra secretaria é a Secretaria de Trânsito e Transporte, que vai ser desvinculada da Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana. Eu acho, e o entendimento do PTB, porque sou líder do PTB na Câmara, a gente acha que isso vai ser benéfico para a cidade, para os serviços prestados pelo poder público à comunidade. Porque acabou que as secretarias ficaram muito grandes, inchadas e engessadas principalmente, né? A movimentação dessas secretarias eram muito difíceis, muito lentas. Então a gente acredita que agora com a fração dessas secretarias as coisas vão andar com maior velocidade. Acho que o governo vai dar mais ritmo ao que tem para fazer para a população nesses últimos 2 anos de mandato. Muito se falou que o Executivo poderia fazer uma reforma geral ou fazer uma série de mudanças na composição do secretariado. Isso tem sido conversado de alguma forma com a base, além deste fracionamento das secretarias, conforme o senhor mencionou, mas a possibilidade de que haja uma reavaliação dos atuais titulares das pastas das secretarias da Prefeitura? Olha, Edson, vamos dividir em duas partes essa tua pergunta. Primeiro, comigo, com um vereador, né, ninguém falou do governo para montar essa estrutura administrativa. Já se passaram uma semana, acho que a lei foi publicada no último domingo, e comigo ninguém conversou ainda para falar. Mas eu acho que isso aí é uma prerrogativa do prefeito. A partir do momento que esse projeto vem para a Câmara de Vereadores, os vereadores analisam, dão ao prefeito a condição de, legitimamente eleito, montar a sua estrutura, né? Ele pode muito bem montar e não falar com o vereador. Claro. Mas eu acho que para a boa relação, ele precisa falar com o meu partido, precisa falar com os vereadores da base, para poder chegar a um entendimento. A segunda parte da tua questão sim, acho que ele deve rever alguns nomes, né? O nome da secretária Josiane Almeida, principalmente, é o nome que ele deve rever, na minha concepção. Se ele perguntar para mim o que eu acho que essa secretária deve ser trocada, né? Como deve ser trocado o Cruz, como devem ser trocados alguns outros secretários que eu entendo que não dão a resposta necessária para o governo. Então, a gente espera que essa reforma administrativa, além de trazer outros nomes, se troquem os atuais, alguns atuais que não estão dando resultado. Perfeito. Claro, eu entendo, né, o senhor fala a verdade, tem que ter essa autonomia dos poderes, mas por uma proximidade para que a base possa ter, né, todas essas informações, esses diálogos são importantes que aconteçam também, né? Afinal de contas, o prefeito Eduardo se elegeu com o apoio do PTB, com o tempo de televisão do PTB, e eu estou falando em nome do meu partido, nenhum outro partido.
Então a gente procura assim ser ouvido nessa hora, né? E principalmente que a nossa opinião seja levada adiante, né? Porque a gente quer o bem da comunidade. E a gente vê que algumas secretarias passaram-se 2 anos e elas não deram o resultado. Então é essa preocupação que a gente tem e é essa preocupação que a gente vai levar ao prefeito municipal. Como é que você vê o momento político hoje? Primeiro, momento político em relação à administração do prefeito Eduardo Leite. É um momento diferente, né? O prefeito se elegeu, montou a sua estrutura e agora reformula o seu governo. Eu espero muita coisa dessa reformulação, dessa reforma administrativa. Então, eu acho que o momento do município ele é um momento de expectativa, mas de boas expectativas, né? A gente acredita muito ainda no governo do Eduardo e vamos dar o apoio necessário para ele aqui na Câmara. Já o momento do Estado e o momento do país, eles são momentos diferentes. Se elege um governador novo ano passado, se depara com uma dívida que ele já conhecia e começa a arrochar salário, cortar hora extra, tirar policiais da rua, não repassar verbas aos hospitais. Então, é um momento de preocupação, o momento do Estado. E o momento do país, me parece, muito mais de averiguação dos problemas gerados por eles mesmos, né? Então, tem que se apurar tudo que a gente está vendo, o escândalo da Petrobras, mensalão, a gente vê muitos inquéritos, mas ninguém preso, o povo, nós somos povo, a gente quer resultado dessa investigação Lava Jato, desses processos todos. E, no momento, não tem ninguém que a gente possa dizer, o José Dirceu não está preso, o Genuíno não está preso, essas pessoas que tiveram envolvimento direto com o dinheiro público e foram beneficiados com dinheiro público, nenhum está preso, está todo mundo na rua. E é isso que a gente espera. O momento do país é um momento de apuração e de avaliação, porque, afinal de contas, né, esse partido está aí, já vai fazer 16 anos, e acho que o povo tem que avaliar, principalmente daqui a 4 anos. Diferente, inclusive, do que vem acontecendo nas pesquisas anteriores, a de ontem, né, mostra uma desaprovação do governo da presidente Dilma. Isso pode, de alguma forma, no seu entendimento, fazer com que as manifestações cresçam no país? Isso chega a ser preocupante de alguma forma? Isso é sintomático, né? Já é um resultado do que vem acontecendo nas ruas. Já é resultado. Nós tivemos 2 movimentos alguns dias atrás, um no meio de semana, orquestrado pelo governo que aí está, o governo federal, e outro num fim de semana, orquestrado por ninguém, simplesmente pelas pessoas. E aí se tem números astronômicos de participantes, né, do fim de semana. Então a gente acha que isso é um sintoma do que está acontecendo. Eu acho que se o governo federal não der uma resposta à população, não começar a agir de uma maneira mais eficaz, vai ser reprovado, né? Nós políticos, e aí eu já trago até para o nosso espectro municipal, todos nós seremos julgados nós, no nosso caso, vereadores, daqui a 2 anos. A presidente daqui a 4 anos, o governador daqui a 4 anos. Já dá para dizer que é um pouquinho mais de um ano. Porque nós estamos chegando quase à reta final de março, né? E 2016 tem já a eleição. Exatamente. E considerando que o período eleitoral começa em julho, é 1 ano e meio. 1 ano e meio, mais ou menos. E nós somos julgados por tudo que a gente faz. E isso na esfera federal, na estadual e na municipal também. Isso que é um político surge com uma liderança nova. Acha que, ao mesmo tempo, esse é um momento que o próprio país rediscute, né? O político, a atuação do político, a política, é um momento de rediscussão? Como é que o senhor define diante dessas novidades, dessas novas formas de agir? Eu acho que é necessário a renovação, em qualquer área. A própria área de imprensa tem que renovar, a política tem que renovar, o Poder Judiciário tem que renovar, o Poder Executivo tem que renovar. Acho que a renovação é importante e é o principal, porque por mais que se faça, por mais que se investigue, as pessoas têm, essas que estão aí, que estão sendo analisadas, elas têm dentro de si já o DNA da corrupção, né? Então, acho que passa fundamentalmente por uma reeducação, passa fundamentalmente por uma renovação
renovação de pessoas, renovação de pensamentos. E eu acho que só isso vai enquadrar a nossa política, como vai enquadrar toda a nossa sociedade, né? Seguindo o rumo da honestidade, principalmente, que é o mínimo que se espera de políticos que coordenam aí os rumos do nosso país. Qual é o momento do PTB no Legislativo? Eu acho que o PTB atinge no Legislativo, desde eleito, um grau de maturidade, principalmente. Eu sou um vereador de primeiro mandato, acompanhado por um vereador já experiente, que é o vereador Idemar Bars. Eu acho que o PTB está muito unido e o PTB atingiu, nesse segundo ano, a sua maturidade, a maturidade necessária de, por exemplo, fazer parte do governo, se assim for necessário, de defender o governo, mas também de criticar. A gente está fazendo um trabalho intenso nas ruas, a gente está voltando à nossa base, né? A gente, na verdade, nunca abandonou a nossa base, agora a gente está participando ativamente, porque já aprendeu as questões da Câmara aqui, e agora é consolidar o mandato. Nós temos esse 1 ano e meio para consolidar o nosso mandato, já que atingimos um grau de maturidade suficiente para poder aí levar esse 1 ano e meio. Tem se percebido, e a gente tem acompanhado principalmente nas redes sociais, né, uma série de ações do vereador Anderson Garcia, junto a essa base, chamada base, né, a visitação periferia, conversando com as pessoas. E durante muito tempo a gente ouviu assim, político se elege e volta um mês antes da eleição para pedir voto de novo. A gente tem visto uma lógica diferente. Esta é uma forma diferente de agir no seu entendimento. Isso o senhor trouxe, quando eleito, né, que esta relação próxima e permanente com as pessoas e com a base é fundamental? Por isso que eu falo de renovação. Eu acho que passa muito pela renovação. Quando a gente foi eleito, com quase 2.200 votos, a nossa principal bandeira era a infraestrutura, né? E como tu vai dar ou vai pedir para o executivo, porque a gente pede, né? A gente não executa, a gente encaminha. Como tu vai fazer ou pedir alguma coisa se tu não está lá no teu bairro, na tua base, na tua vila, vendo os problemas enfrentados pela comunidade, né? Em algum momento a gente tem que deixar de lado, porque se elege a vereador, porque tem que aprender o rito legislativo, mas a gente acaba voltando. Eu acho que essa renovação, e eu faço parte dessa renovação, a nossa Câmara renovou 63% dos vereadores na última eleição. Então essa renovação ela foi importante para isso. Estamos vendo vereadores que estão indo ao bairro, não em época de eleição. Estão indo ao bairro porque fazem parte do bairro, fazem parte da vida do bairro, fazem parte da vida da comunidade, sempre atuaram naquele lugar ou naquele tipo de assunto, né? Principalmente o que mais me atrai é a infraestrutura de rua, a qualidade de rua, a iluminação pública. Então a gente está no bairro e a gente vai pautar esse 1 ano e meio a estar periodicamente no bairro. Inclusive tu sabes, a gente montou um fraganete, né? Que é um gabinete no bairro Fragata, na rua Conselheiro Brusque, e lá todos os dias a gente atende as pessoas, as demandas da comunidade, e estamos lá sempre. A gente vai viver agora esse 1 ano e meio no bairro, com certeza. Perfeito. Depois do intervalo tem uma lei, a gente vai falar dessas ações que estão sendo realizadas no bairro, do atual momento do mandato do vereador, mas também o vereador defende, né, uma lei de alguns ajustes no aparato publicitário. Vamos esclarecer para as pessoas exatamente o que o senhor identificou, o que o senhor está propondo em relação a esta questão e outros assuntos. Estamos conversando no programa Entrevista com o vereador Anderson Garcia e a gente prossegue na sequência aqui na TV Câmara Pelotas. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara Pelotas, estamos conversando com o vereador Anderson Garcia. Eu falava a respeito das mudanças, nas alterações que o senhor propõe em relação à lei do aparato publicitário. O que exatamente se trata, vereador? Principalmente justiça, né, Edson? A gente sabe que o nosso gabinete e essa questão de estar na rua, nos são trazidas demandas de toda a ordem. E começaram a aparecer muitas multas e notificações, principalmente no bairro, de pessoas que têm um pequeno comércio, que empregam ali 2, 3 famílias, começaram a ser notificadas e multadas posteriormente por uma lei que é a lei do aparato publicitário. Conversando com alguns outros vereadores que também entendiam da mesma forma, a gente protocolou na casa uma alteração dessa lei. Essa alteração principalmente dá a condição daquele pequeno empreendedor, do bairro principalmente. A gente não quer com essa lei de maneira nenhuma fazer com que os prédios históricos da nossa cidade sejam tapados de placa, não é isso que a gente quer. A gente quer dar uma flexibilização maior um pouquinho na questão do bairro, porque não pode, na nossa ótica, e aconteceu através da Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, uma multa de R$17 mil para um comércio no Simões Lopes Neto por ferir a lei do aparato publicitário. Né? Porque ela é uma lei que limita a propaganda. E nós nos preocupamos com aqueles pequenos empreendedores que não têm dinheiro para fazer uma mídia forte, como RBS, jornal, rádio. Então, a única propaganda que eles têm é aquela propaganda na frente do estabelecimento. E a prefeitura, para mim, de uma maneira covarde, né, por parte da secretária Josiane Almeida, que foi covarde com o pequeno empreendedor, saiu multa de R$17 mil, eu me deparei. Mas isso pesa muito num pequeno empreendimento. Exatamente. E em contrapartida, essa mesma secretária aluga o prédio com a antiga Copebra e paga R$15 mil por mês sem usá-lo. Né? Isso foi uma grande surpresa, inclusive, quando veio à tona. Né? Isso aí, para mim, mostra a incapacidade, a incompetência. E quando eu falo incompetência, é a incompetência de estar à frente. Ela pode ser uma ótima técnica, com pós-graduação na França, a Dinamarca, a Rússia, a China. Agora, não vive a realidade do bairro, como eu vivo. Eu estou sempre no bairro. E eu não admito quando um pequeno comércio que emprega 5 famílias é multado em R$17 mil e não lhe dá o direito
de resposta. Simplesmente ou tu paga ou tu não te legaliza. Não houve possibilidade de defesa? Não há. Existe um conselho dentro daquela secretaria, que é o Conselho Técnico do Plano Diretor, que não é deliberativo, é só opinativo. E aí, como a secretária é uma funcionária de carreira, tem que todos os dias estar conversando com seus colegas, ela, na minha forma de ver, age covardemente contra esses pequenos empresários e acaba inviabilizando o pequeno comércio. Porque até mesmo nas cidades pelo país de médio e grande porte, normalmente as normas são mais rígidas quando se fala em área central, em centro, por exemplo, o centro histórico. Mas nos bairros a coisa sempre existe uma flexibilidade maior. Né? Na zona de periferia da cidade, a gente pode sair, né, em vários lugares por este país e não se percebe uma coisa tão inflexível. Né? É nisso que a gente baseou a nossa alteração da lei. A gente não quer que os casarões históricos, né, da nossa casa sejam preenchidos por placas de comércio. Não é isso que a gente quer. A gente quer que aquele empreendedor do bairro, aquele que trabalha dia a dia, aquele que ainda emprega 2, 3 famílias, ele tem a condição de expor o seu comércio, né? De fazer a sua propaganda. Porque daqui a pouco tu aplica uma multa de R$17 mil, tu inviabiliza. Inviabiliza o comércio. Acaba assim, ou eu pago ou eu fecho o meu estabelecimento, né? Então, é isso que a gente quer e a gente já tentou de várias maneiras tentar fazer com que a secretária tivesse bom senso, no mínimo. Mas a gente não encontra na pessoa dela a palavra chamada bom senso. Então, o que a sua proposta é de flexibilizar dentro dos bairros os espaços. Os espaços. Porque em nenhum desses prédios que me foi chegado, né, a questão da multa, eles são prédios históricos. Nenhum deles é. Nenhum deles é. Então, por exemplo, um dentista tinha um adesivo de um dente na sua vidraça. Ele teve que retirar. Teve que retirar o adesivo do dente. Ele era um dentista que presta serviço lá no bairro Fragata, colou um adesivo de um dente na sua fachada, a secretaria foi lá e mandou ele tirar. E ele tirou. Achando que estaria livre de qualquer multa, foi trabalhar. Sabe o que aconteceu? Multa de R$3 mil. Esse tipo de coisa que os vereadores têm. E eu só tenho como combater isso fazendo projeto de lei. Usando a tribuna, essa é a minha ferramenta de trabalho. Quem executa é o executivo. O vereador não tem mais o que fazer, além de propor um projeto de lei que altere essa lei absurda, que acaba onerando o pequeno empreendedor, enquanto a prefeitura, por exemplo, tem um prédio de 15 mil mensais lá parado. Eu acho que esse dinheiro todo, que essa arrecadação dessas multas, vai para pagar o aluguel do prédio lá que está parado. Bom, mas é justamente nesse contato os bairros que identificam esse tipo de problema, como aconteceu, para tentar transformar isso ou num encaminhamento, uma solicitação de uma manutenção de rua, limpeza, ou como o caso desse projeto de lei. É por isso esse contato... E isso é que dá força para a gente ir para a rua. Porque a gente está vendo o problema da comunidade. Ninguém está me dizendo, ninguém veio aqui bater no meu gabinete, na Câmara de Vereadores, e dizer, olha, Anderson, está acontecendo tal coisa lá. Não precisa, eu estou lá e estou vendo. A gente... E alguns secretários, eles desconsideram o trabalho do vereador. Por isso que eu acho que dentro dessa casa passam as maiores discussões da cidade. Por aqui passou o horário bancário, por aqui passou o IPTU, por aqui passou a reforma administrativa, aqui vem os policiais civis querendo o ingresso no quadro do Estado, aqui vem a Guarda Municipal, aqui vem os enfermeiros, aqui vem uma série de setores da sociedade fazer a discussão. E a gente não pode aceitar que alguns secretários desconsiderem o trabalho do vereador, porque o vereador é o agente político mais próximo da comunidade. Não tem dia que eu não esteja no bairro, não tem dia. Então a gente vê, ninguém me fala, a gente vai lá e vê a dificuldade da rua, vê a dificuldade da luz, vê a dificuldade do saneamento e vai repassando. Alguns secretários te atendem muito bem, encaminham os teus pedidos, outros simplesmente não querem saber de vereador, não querem saber de política e não entendem que nós não estamos ali sozinhos. Eu estou representando uma comunidade de 2.200 pessoas. E é essa atenção que a gente exige. E eu acho que essa reforma vai dar a condição do prefeito Eduardo em mudar
esses nomes que acabam, vamos dizer, desacelerando o seu governo. Bom, é um encaminhamento junto à prefeitura, ao mesmo tempo tem aqueles contatos que acontecem, né, até para tentar buscar informações, projetos de lei, com a própria Assembleia, né? O vereador tem um contato muito próximo com o deputado Santini, quer dizer, ao mesmo tempo tem todas essas mediações, essas intermediações que acabam acontecendo, né? Exatamente. Um dos trabalhos do vereador, além de estar dando esse apoio à comunidade, principalmente ao lugar que elegeu, e eu sou uma pessoa oriunda do bairro Fragata. No bairro Fragata, eu fiz, dos 2.200, eu fiz 1.400 votos, né? Então eu devo muito àquela localidade, muito àquele bairro, muita gratidão, porque lá vivi minha vida inteira. Agora a gente também é obrigado a pegar o nosso carrinho, ir a Porto Alegre e pedir o apoio do deputado, sei lá, para uma pracinha, ou para manutenção de uma cancha de esporte, ou para apoio a alguma entidade de classe, ou uma escola de samba, nossa Unidos do Fragata. Ou seja, a gente tem que estar fazendo essa relação, essa ligação, né, do deputado com a comunidade. É outra força, é outro recurso que o vereador tem, a proximidade com o deputado, e o deputado Ronaldo Santini é um deputado que tem nos dado esse suporte para tentar trazer alguma melhoria que a prefeitura, no momento, não possa dar. O deputado vai lá com uma emenda parlamentar e acaba cobrindo essa questão que momentaneamente a prefeitura não consegue. E até porque, como da última eleição a representatividade da região é pequena, os vereadores acabam tendo que ir em busca ou ter que levar o pleito justamente porque, se compararmos com a região norte do estado e especificamente o estado de Pelotas, nós temos um número muito pequeno, tanto deputado estadual, que é no caso a Miriam Marrone, a deputada, sim, e o deputado Fernando Marrone, quer dizer, muito pouco perto da necessidade que a região tem, né? Do nosso potencial. Eu concordo contigo. Tanto é que quando o meu partido decidiu aqui em Pelotas apoiar o deputado Ronaldo Santini, eu ponderei, né, perguntando se havia alguma condição de nós apoiarmos algum deputado identificado com a nossa região aqui, principalmente. E o PTB simplesmente não tinha nome, né? Então a gente foi, buscou, mas eu te digo, Edson, de uma maneira bem tranquila, que o deputado Ronaldo Santini, ele é um deputado atuante aqui na Zona Sul. Certo. Né? Ele vem aqui na reunião da questão dos ônibus intermunicipais, ele participa das atividades. Teve uma audiência, inclusive, aqui exatamente, na casa. Aqui na casa ele compareceu, ele me liga seguido, ele menciona a cidade de Pelotas seguidamente nos projetos dele lá. Então ele tem uma ação atuante aqui, e eu não é o fato dele não ser de Pelotas, claro, e não ser da Zona Sul que vá desabonar a sua conduta. Muito pelo contrário, acho que ele participa muito mais em alguns que foram ou são deputados. Mas o que eu digo, mas por isso a necessidade de que haja essa relação direta, né, no caso do vereador Anderson Garcia, do seu gabinete do seu mandato, com esta intermediação lá com a Assembleia Legislativa. Segunda-feira mesmo, 2 dias atrás, a gente esteve em Porto Alegre, no gabinete do deputado Santini, já levando algumas demandas, né, lá do bairro Fragata, que quando na eleição ele veio, disse que estaria à disposição de conversar e se colocou à disposição da comunidade. A gente já fez uma pauta de reivindicações da nossa comunidade e fomos lá conversar com ele, e fomos, mais uma vez, muito bem atendidos, e tenho certeza que tanto Pelotas quanto Capão do Leão, onde ele fez uma expressiva votação também, terá o apoio do deputado Santini, com certeza. O que mais lhe preocupa na cidade no momento? Preocupa a questão que não é desse governo, né? A questão histórica na nossa cidade. São 300 quilômetros de vias não pavimentadas. Isso traz uma condição ruim de moradia, né, para a nossa comunidade. No verão, aquela polvadeira, sabe? A farinha que acaba entrando nas casas das pessoas, causa um problema respiratório. E no inverno a inviabilidade de passar na rua porque está alagada, porque está molhada, porque pode trazer alguma doença, né? Então, acho que o meu mandato é muito caracterizado nessa questão de infraestrutura. Então, o grande problema da nossa cidade, não é desse governo, da nossa cidade, é essa questão de 300 quilômetros de vias não pavimentadas. A gente tem problema grave de saneamento também, né? de não ter saneamento em grande parte da cidade, e são essas duas coisas. A gente sabe que a saúde vem melhorando esse governo. Eu acho que o saldo na saúde é positivo. Nós vamos esse ano
inaugurar 3 novas UPAs, né? Há um investimento forte em saúde, o pronto-socorro municipal vem melhorando também, e não é municipal, a gente tem que entender que o nosso pronto-socorro ele é regional, ele acaba absorvendo toda a demanda da região, né? A educação agora com a troca de secretaria, a secretária esteve na Câmara também expondo e a gente gostou muito do que ouviu, algumas coisas já estão acontecendo na Secretária de Educação. Secretária de Educação, exatamente, e a gente está aí esperançoso, vamos ver como essa reforma vai trazer de resultado para a comunidade, que é a comunidade que tem que ser a maior beneficiária de toda a mudança, não os vereadores, não o executivo, mas sim a comunidade. Perfeito. E dentro dos projetos de requalificação de avenidas, ruas... Nossa, Duque de Caxias, né? Que seria Tu sabes que, eu vou te revelar aqui, a primeira coisa que eu fiz quando eu me elegi foi um pedido de providências em relação aos eucaliptos da Duque de Caxias. Aquilo me preocupa. Fui comerciante na Duque de Caxias por 11 anos. E quando dava os ventos, eu ficava com medo que um eucalipto de 40 metros de altura caísse em cima do meu estabelecimento, né? E por ano caem em média 6 árvores lá, inclusive com morte. Exatamente. Então, a gente tem... E esse é só um exemplo para as pessoas verem a preocupação que nós temos com a Duque de Caxias. Com a retirada dos trailers, a gente esperava, por parte da secretaria da senhora Josiane, que as coisas andassem um pouquinho mais rápido. E aí retiraram os trailers e nada aconteceu na nossa Duque de Caxias, por exemplo. Então a gente está cobrando sim do governo e a gente espera que com essa reforma o novo secretário de gestão da cidade ele acelere as coisas um pouco mais. Que hoje já é um grande espaço de convivência, para usar a linguagem do pessoal, um grande point já da cidade. Exatamente. Né? Ali entre a Campos Sales e até a Pinheiro Machado, circula muito mais gente que qualquer avenida na cidade, aos domingos. É verdade. Vereador, muito obrigado pela presença mais uma vez e voltamos a conversar. É um prazer, falar contigo, Emerson. Edson, desculpa. Falando em Emerson, só para encerrar, o Emerson está vindo aqui, que é um embaixador, o Emerson da Rosa é o nosso embaixador de Pelotas, e eu estive falando com ele agora há um tempinho atrás, e pretendo trazer ele para fazer uma visita à nossa Câmara e vocês poderem também fazer. Ótimo, com certeza. Uma fala, porque eu acho que o Emerson tem muito a contribuir com a nossa sociedade, a nossa comunidade. Sem dúvida. Tá, Edson, um abração e obrigado. Muito obrigado, vereador Anderson Garcia. O programa Entrevista fica por aqui, retornaremos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.